Saudações vascaínas. Estamos aqui para comentar mais uma derrota. Meu Deus do céu, tá complicado no assassino, hein? Vou falar hoje um pouco do jogo Inter 2, Vasco 1, falar um pouco, bem breve, o que eu achei do jogo de alguns jogadores e tecer mais ou menos os meus comentários sobre o que eu acho da situação do Vasco. Olha, era um jogo que já estava dando uma situação esquisita antes de começar, né? A escalação veio diferente, com alguns jogadores que, enfim. E o Vasco ele estava pronto aí, né? Estávamos esperando uma reação, tendo em vista de todo o Aue que foi feito, todas as promessas em relação de reação. Mas logo no início do jogo o Vasco estava perdendo de 2-0. Tomou um gol no escanteio, e se você for ver o lance do gol, o cara do Inter, ele chuta a bola sozinho no meio, literalmente no meio da pequena área. Só ele, só ele. Enfim, 1-0 pro Inter. Logo em seguida teve o lance do segundo gol, o Capasso deixou o Luiz Adriano se adiantar, o Léo Jardim tentou defender, no rebote o jogador se antecipou também pro meio e fez o gol. 2-0 Inter. Aí o Inter foi deixando o Vasco jogar, sentou no resultado. E o Vasco foi tentando criar algumas coisas, foi muito no abafa e tal. O Pumita ofensivo estava um pouco melhor, ele sempre jogou melhor ofensivamente. Conseguiu lá um cruzamento, o Rayane fez até uma jogada interessante, deu um corta-luz, o Alex Teixeira, que também foi inteligente na jogada, segurou a bola e tocou para o Rayane finalizar. E foi um belo de um gol, cara. Depois disso, continua a mesma tônica, o Inter segurando um pouco mais o jogo, o Vasco com um pouco mais de posse, mas sem conseguir agredir. Fomos para o segundo tempo, mais ou menos as mesmas coisas, esbarrando mais ou menos nas mesmas limitações técnicas. Tem o lance aí do sobrenatural, né? O Vasco conseguiu meter uma bola na trave, depois teve aquele gol lá do Piton, que o goleiro defendeu, muita gente fala que entrou, outros falam que não entra. Eu, sinceramente, nem vi o replay do lance para saber de tão desgostoso com o jogo que eu estava. Mais uma vez, não conseguimos uma vitória. O time segue na mesma peleia e estamos muito mal no campeonato, fazendo uma das piores campanhas possíveis. E olha, para mim a perspectiva ela é muito, muito, muito ruim. Tem gente que apontou, né? Eu estava conversando no grupo do Vasco que eu tenho, que apontou que o Vasco teve evolução. Eu, sinceramente, eu não vi nenhuma evolução. Para mim, o Inter, depois do 2-0 sentou no resultado. Mas, mesmo que o Vasco tiver evoluído, né? Mesmo que o Vasco tiver essa tal evolução, não vai adiantar, né, pô? Não vai adiantar porque se o Vasco evoluir nesse ritmo até o final do campeonato, a gente está rebaixado. Tá ligado? O Vasco vai estar pronto só no meado do ano que vem. Então, esse ritmo de evolução para mim não adianta. Dificilmente vou apontar jogadores, porque acho que não cabe mais falar de quem foi bem ou de quem foi mal. Para mim, o conjunto ele não está conseguindo se estruturar. É uma pena por alguns jogadores que você vê ali que estão tentando, mas o time não consegue acompanhar. As ideias do Barbieri, sinceramente, não entram na minha cabeça. Eu realmente não sei como é que ele se mantém no comando. Não sei se ele ainda está, né? Porque, na verdade, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não deu a entrevista. Então, não sei se ele vai cair ou não. Mas acho que se não caiu diante do jogo contra o Flamengo, não acho que vai cair agora. Torço para que sim, mas não acho que vá. Cara, muito complicado. O time tá. Nossa, tá dando um desgosto tremendo de ver. Pouquíssimas soluções. A esperança da torcida tá em cima dessa janela. Mas eu já falei que não vai adiantar, né? Só a janela de transferência. A gente tem que contar que virão bons jogadores. E levando em conta que virão bons jogadores, o técnico tem que ajudar. Hoje eu discuti uma coisa muito interessante em relação a técnicos e times, né? O time do Vasco, ele atualmente o elenco ele não é bom. A real é essa. O time do Vasco ele tem ali algumas peças interessantes, mas como conjunto ele não é bom. Então, time ruim não pode ter técnico ruim, tá ligado? Time bom pode ter técnico ruim, porque o time acaba que joga sozinho, tá ligado? O técnico dificilmente desfaz as coisas ali. Agora, time ruim com técnico ruim, a situação fica lamentável, fica lastimável, difícil de aturar. Time ruim tem que ter técnico bom, tá ligado? Para tentar tirar o máximo possível dos jogadores. E é o que eu acho que não está acontecendo. Eu acho que os jogadores, sabe, fora as coisas absurdas que acontecem.
Eu realmente estou muito, muito, muito desgostoso desses jogos do Vasco. Estou torcendo por uma virada de chave logo. E eu vou falar para vocês, quanto mais o Vasco perde, pior fica a situação para recuperação. Parece meio que lógico, sei, mas redundante até o que eu falo, mas é que a necessidade por ganhar jogos ficará muito mais forte. Hoje teve um comentário que o Vasco poderia empatar, mas na situação que nós estamos, empatar já não é mais bom. O empate fora de casa é um bom resultado, já não é mais um bom resultado porque nós estamos na rabeira do campeonato. A necessidade por vitórias ficará muito maior. Empates fora de casa não serão mais bons resultados. O Vasco vai ficar numa situação que ele vai ter que ganhar quase que todos os jogos. Então, eu torço muito para que a diretoria, né, os responsáveis, verifiquem essa situação. Espero que venham boas contratações e eu, sinceramente, eu não aguento mais o Barbieri. Eu nem vou entrar mais no mérito. Eu, sinceramente, eu parei com o Barbieri total. Eu não vou mais comentar o trabalho dele. Para mim, eu parei. Eu parei total com o Barbieri. Eu só estou contando os dias para a saída dele e torcendo para vir bons novos jogadores para que deem um respiro aí pro Vasco. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse jogo, né? O que vocês acharam? De fato, para vocês teve alguma evolução? Vocês acharam que o time do Vasco evoluiu em algum ponto? E se sim, você acha que essa evolução adianta alguma coisa na medida do que nós estamos produzindo? Comenta aqui embaixo, deixa um comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para a moral. É isso aí. Então valeu, falou e até mais.